você acha que tá um pouco ali já marcado ou não? Faz parte do processo e você vê variação Eu acho nesse que o time nível? dele tem variação, o time dele joga de diferentes formas. O que eu acho que precisa mudar é uma questão do entendimento, tá? Por exemplo, um dos raros jogos que o Flamengo entendeu que o adversário queria jogar no seu campo e ele jogou de forma em transição, jogou bem e liquidou, foi a decisão do Campeonato Brasileiro. Palmeiras 3, 2, Flamengo 3. Flamengo 3-2, na verdade. O jogo foi no Maracanã. Palmeiras que jogar no campo do Flamengo, ali o Pedro acabou com o jogo. Ali o Flamengo foi diferente do time que fica pressionando a saída do adversário, tudo, especialmente em casa. Eu acho que mais vezes é possível fazer esse tipo de interpretação e mudar a forma de jogar. Mudar a proposta, quero dizer. Nem sempre vai jogar daquela maneira. Nem sempre isso vai ser possível. Tá? E sob pressão, com homem a menos, ele já, exceção do jogo contra o São Paulo, contra o Corinthians e contra o Racing, ele foi bem. Ele montou com linha de 5 ali e o time sustentou nos dois jogos, sem correr grandes riscos em ambos. Um valeu a classificação para a final da Copa do Brasil, foi campeão, o outro, final da Libertadores, foi campeão. Né? Quando o São Paulo no Brasileiro, não, ele recuou o time depois da expulsão do Plata e quase tomou a virada. Tomou um empate, quase tomou a virada. Né? Foi a mesma receita. Mas eu acho que falta, às vezes, se apresentar de uma forma diferente. Por exemplo, agora, muitos falou no comecinho da temporada, questão física. O time não consegue pressionar? Será que não consegue controlar o jogo pela posse? Ele quer controlar o jogo, ele quer até então jogar um pouco mais cadenciado, porque demanda muito a parte física jogar da maneira que ele gosta. Que eu acho legal, eu acho ótimo. Eu acho ótimo. O futebol hoje cada vez mais é isso, mas nem sempre você tem as ferramentas necessárias, ou seja, jogadores com as condições físicas adequadas para ter esse desempenho. Mas acho que o time tem as suas variações, sim, ele faz variações. Aliás, os colegas que mostram, além do falso 9, o Rafael Rabelo, tudo, vários companheiros aí têm feito análises bem ricas, mostrando variação tática, também o Rafael do Entre Linhas, nos jogos do William Felipe, Godoy. o William Godoy também. Isso, eu acho que essa tese ela não se sustenta, na minha visão. Mas acho que assim, em alguns jogos ele pode mudar a estratégia dele, em função de competição, gramado, condição do time, adversário e etc. Para mim, o jogo de manual é o jogo contra o Palmeiras. Foi surpreendente. Ali, o Palmeiras achou que podia jogar no campo do Flamengo, jogou, criou muito pouco, só fez um gol, porque o Flamengo ali tolamente ficou sem um zagueiro, que o Ortiz se machucou e ninguém caiu ali, como todo mundo faz, né? Para ganhar tempo e permitir a entrada do Danilo. Né? Aí o Vitor Roque fez o gol e ficou 3-1 no primeiro tempo. O gol do Gustavo Gomes era no final, 3-2 ali, o jogo já estava praticamente encerrado. Foi uma vitória importante, jogando de uma forma diferente. Né? E aquela coisa, em transição com Pedro e Arrascaeta, nenhum dos dois é velocista. E os dois saíram na cara do gol. Ali foi de manual, atuação de manual. Isso eu acho que o Flamengo pode mudar mais, variar mais a sua estratégia de jogo. Não precisa ser obrigatoriamente o time que vai pressionar tremendamente, como, por exemplo, contra o Internacional da Libertadores, no jogo do ano passado no Maracanã. Sufocando, sufocando, sufocando. Eu acho sensacional, mas nem sempre é a melhor estratégia e nem sempre é possível jogar assim. E aí, André, você também acha que precisa de mais variação, alguma coisa nesse sentido? Cara, assim, pro meu gosto, sim. Eu gosto de um 4-3-3, eu gosto de um losango no meio campo. Mas assim, vou falar o que eu falei numa outra live, né? Aqui com a gente estava com o Bernardo. Esse esquema que a gente fala, 4-2-3-1, gente, é uma coisa só didática, sabe? É uma coisa só didática para dar uma referência, porque o que na prática o que existe é o esquema do time defendendo, o esquema do time atacando. O Flamengo invariavelmente se defende com duas linhas de 4 e dois atacantes. Quando tem jogador expulso, uma questão eventual, aí muda isso. Aí, às vezes, linha de 5, 4-4-1, né? Aquelas coisas. Mas atacando, é aí que tem a variação. É aí que é a variação, porque a maior parte do tempo que o Flamengo joga é atacando. Né? Aí varia. Aí varia. Aí é a hora que você tem que olhar para o campo e perceber. Né? É a hora que ou faz a saída de bola com dois zagueiros e um volante, ou dois zagueiros e o lateral esquerdo. Tem vezes que é uma saída mais apoiada, com muita gente próximo ali, a saída de bola, os laterais, os volantes, estão mais próximos dos zagueiros.
Às vezes são os dois zagueiros e o lateral esquerdo, e aí um dos volantes se projeta, ou até ficam os dois ali para dar o apoio para os três que estão fazendo a saída de bola. E na frente também, né? Na frente também. Poderia ter mais variações? Poderia. Eu acho, por exemplo, que aquele trio ali atrás do centroavante, do Pedro, eu soltaria muito mais esses jogadores. Cebolinha poder aparecer do lado direito, Paquetá no meio, Arrascaeta do lado esquerdo, de repente, sabe? Eles se aproximando, trocando de posição, mas aí entra aquela questão que os analistas de desempenho sempre falam, né? Que é essa, e a volta, né? E quando perde, né? Mas, por exemplo, já existiu soluções para isso. Por exemplo, o Real Madrid do Zidane, ele jogava num esquema de losango, né? Era o Casemiro, o Modric, Kroos e o Isco na frente. E no ataque, Cristiano Ronaldo e Benzema. Mas ele se defendia em 2 linhas de 4. E aí a linha de 4, ela era móvel. Era de acordo do setor onde o jogador estava. Então, por exemplo, se o Isco tivesse pela esquerda, ele voltava pela esquerda. E aí o Modric fechava o lado direito, Casemiro e Kroos no meio. Uma vez eu conversei sobre isso com o Tite. E ele confirmou e falou que era uma ideia interessante mesmo. Mas nunca usou, né? Mas enfim. Aí então o Modric voltava por dentro, o Kroos estava na esquerda e o Isco voltava pela direita. Tinha sempre... O único cara que não se movia era o Casemiro. O Casemiro estava sempre por dentro. Os outros 3, eles podiam estar em qualquer outra... O Flamengo poderia fazer isso. Por exemplo, o Cebolinha está lá na direita, volta pela direita. O Paquetá fica por dentro com o Pedro e o Arrascaeta volta pela esquerda. Não é que vai ficar isso durante 40 minutos no jogo, é só para mexer com a marcação do adversário. Sabe? O cara se prepara a semana toda o lateral esquerdo do adversário para enfrentar o Flamengo, com o Paquetá saindo da direita, indo para dentro, e o lateral, o Varela ou o Royal, passando ali. Aí ele se prepara para isso e tal, mas de repente num pedaço do jogo, daqui a pouco ele tá cara a cara com o Cebolinha. Cebolinha conduzindo a bola e levando para a linha de fundo para cruzar. Mexe totalmente com a forma do adversário marcar. Eu seria muito favorável a isso. Eu entendo essa questão da volta, mas eu tentaria adaptar essa volta para diminuir os danos, mas dar liberdade, cara. Às vezes acho que poderia ainda ter mais variações, mas o Felipe tem, de acordo com a característica dos jogadores e tal. Ele já mudou o esquema para às vezes, 4-4-2. Né? Por exemplo, aquela vitória sobre o Bragantino, a Arrascaeta jogou de meia esquerda, tanto que o Vinha arrebentou passando no corredor, foi a última grande partida da carreira do Vinha, naquele jogo com o Bragantino, e o Bruno Henrique ficou de dupla com o Pedro. É um exemplo entre tantos, né, que o Flamengo varia muito quando está atacando. E as pessoas ficam, não, é sempre o mesmo 4-2-4 ou 4-2-3-1, também é outro erro. Não é 4-2-3-1 exatamente quando o Arrascaeta está jogando. Ou é 4-2-3-1 quando o Plata também está jogando, etc. Porque o Arrascaeta se comporta como atacante. É só lembrar daquele jogo com o Palmeiras, esse 3-2. O Arrascaeta e o Pedro acabaram com o primeiro tempo jogando como uma dupla de ataque. O Pedro serve o gol do Arrascaeta, o Arrascaeta serve o gol do Pedro. E era uma dupla de ataque naquele jogo. Mas tem jogo que o Arrascaeta se mexe mais. Então, são essas as variações. Mas eu gostaria que fosse ainda mais móvel e mais variável. De jogar eventualmente num 4-3-3, jogar com losango. Mas, enfim, mas sem variação, monotático, isso aí não existe, não. Meu amigo, chega de perder dinheiro por aí. Aqui na S1 Live é a solução. Eu vou te dar a planta do Clube de Vantagens da S1 Live. São muitas vantagens para você que se associar hoje aqui conosco. Você vai participar de um super bolão, onde o vencedor ganha R$500 por semana. Você pode ganhar até R$2.000 por mês. Os 10 primeiros colocados no bolão são premiados. Você concorre semanalmente, todas as segundas-feiras, no Na Área com Mauro César Pereira, a uma camisa oficial à sua escolha. É a oportunidade única de você adquirir seu manto sagrado oficial. Pagar superchat? Aqui no Clube de Vantagens, você envia superchat
ao vivo durante todas as nossas lives, sem gastar um centavo. E você ainda tem um chat exclusivo somente para os associados. Como é que eu faço isso agora, Alan? Você pode ir lá agora no nosso site, s1live.com, ou até mesmo baixar o nosso app e se inscrever agora e já começar a desfrutar de todas as vantagens do maior clube de vantagens do YouTube. Um investimento de apenas R$ 9,90 por mês. Pode acreditar,